Obrigado. Vamos continuar a meditar nesse processo de, de tempos e estações, como nós temos já meditado. Falamos a respeito do lado, falamos a respeito do mês, falamos um pouco sobre Zebulon e vamos continuar, então, a respeito de Zebulon. Lembra que nós dizemos que há uma recompensa, há um financiar do Senhor sobre os projetos, que os teus sonhos se tornem projetos. Eu vejo um tempo onde o Senhor financia projetos, o Senhor onde compra esses projetos para Ele. Amém? Abra aí em Gênesis 30, versículo 18 e 19, diz assim: E disse Lia, Deus me recompensou porque dei a minha serva, meu marido, e chamou Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, versículo 19, deu o sexto filho, 20, e disse Deus, me concedeu excelente dote. Dessa vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. E como eu já disse, a palavra Zebulon significa exaltado. Ele era o 10º filho de Jacó e o 6º filho de Lia, né? Aqui, meu irmão, lembra que eu falei que também havia duas formas, ou duas maneiras? Eu começo a entender também uma outra maneira, depois a gente vai para as bênçãos, só estou entendendo a questão da tribo. Quando nós vemos quebras de princípios, esse é o tempo onde o Senhor se manifesta como a nossa cobertura. Mas nós vamos ver uma quebra de princípio aqui. Quando ela diz assim, Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho e disse, agora o meu marido fica comigo. Dessa vez permanecerá comigo o meu marido. Irmãos, se nós pararmos para pensar, Lia, ela entra de bandeja aqui nesse casamento. Esse casamento ela entra com um casamento forçado, porque Jacó nunca quis casar com Lia, apesar que Lia eu vejo como um projeto de Deus, até para criar toda a nação. Veja, cada um, tanto Lia quanto Raquel, quanto as servas, foram usados aqui por um propósito, apesar dessas brigas que eles tinham, por um propósito onde gerou os 12 filhos. E o Senhor tinha essas 12 nações. Porém, se nós pararmos para pensar, Lia, ela entra de bandeja nesse casamento. Esse casamento não era para ela. Esse casamento não tinha nada a ver com ela. Tinha a ver com a irmã dela. Mas por ela ser a mais velha, ela entra de bandeja nesse negócio. Ou seja, a mais velha não poderia casar depois da mais nova. Então, ele acaba ganhando aí de presente Lia. Então, ela ganha o marido, ela estabelece o marido, ela recebe o marido, mas esse marido não era dela. E o Jacó amava. E nada que, eu vou dizer aqui, que ao longo do tempo isso não fosse estabelecido. Nada que ao longo do tempo essas coisas fossem se ajustando. Imagine se não houvesse disputa, essa mulher entendesse que ela tinha entrado num casamento familiar, vamos colocar aqui, que a família concede, não ela. Porém, ao longo do tempo, as coisas iam acontecendo, e acontecendo, e acontecendo, até o ponto de ela ser envolvida por esse amor de Jacó pela convivência. Mas o que me dá a intenção aqui é que ela queria de todo custo que aquilo que estava sobre Raquel também estivesse sobre ela, ou seja, que a mesma intensidade de amor que havia sobre Raquel também estivesse sobre ela. Eu falo uma quebra de princípios, sabe? Esse é o tempo que eu vejo aonde o nível de imaturidade ou inveja a respeito das coisas que acontecem na vida alheia começa a brotar e as pessoas querem receber aquilo que elas não estão prontas para receber. Não é desse momento, ou não é esse exato momento.
Lembre-se, as quebras dos princípios fundamentais. É tentar tomar aquilo que é dos outros, tomar para si. Quando nós olhamos para Pentecoste, então, ou para Sivan, perdão, nós vamos ver que essa mulher, com todo custo, estava querendo receber algo que não era dela. Receber de todo custo algo que ela estava numa disputa em receber um amor que ainda não era para ela. Porque, eu volto a dizer, ficou muito claro esse casamento entre Jacó e Lia e Jacó e Raquel. Jacó, ele amava Raquel. E Lia, analfabeto, né? Então, e Lia, ele não fazia parte do projeto original dessa família. Então, irmãos, esse é um tempo onde nós temos que tomar alguns cuidados com alguns paradigmas, com algumas coisas que tentamos que isso passa a ser o ataque desse mês. Depois eu vou entrar um pouco mais específico nisso, nós vamos trabalhar um pouco, porque o ataque desse mês são como que eu posso falar? A nossa mentalidade e a mentalidade revolts, né? Ou seja, essa mentalidade onde nós criamos, ou padrões de pensamento que criamos, e criamos como um padrão justo, ou um padrão que tem que acontecer, mas ele é mais pautado dentro da rejeição e da solidão do que realmente de uma razão e de motivos corretos. Com quem estamos enfrentando? Esse mês, se você colocar dentro, como a gente fala de tronos malignos, é um contexto de Atenas, e Atenas, ele fala de uma mentalidade, ou seja, a estrutura corrompida ou engessada de uma maneira de pensar. Atenas fala desse pensamento grego, esses pensamentos filosóficos e dogmáticos. Eu costumo dizer isso para as pessoas, eu vejo como as pessoas são limitadas nos seus pensamentos. Eu já falei isso e falo de novo. Veja, o teu corpo se torna aquilo que você come, a tua alma se torna aquilo que você sabe, e o teu espírito se torna a quem você adora. Ou seja, a semelhança. O teu corpo se assemelha com a tua comida, a tua alma se assemelha com a tua sabedoria, e o teu espírito se assemelha com quem você adora. Então, nós temos que entender que Atenas, ele simplesmente é a que paralisa dentro de dogmas. Eu vejo pessoas que, ano após ano, vêm sofrendo decepções, derrotas, frustrações, e 90% desses problemas que essas pessoas passam está relacionado pelo seu modo de pensar. Ou seja, as suas decisões, as suas, como que eu posso dizer, a sua maneira de encarar a vida, a sua maneira de lidar com a situação. Ou seja, isso é Atenas. É uma dogmatização da sua maneira de pensar, e ela vai agir desse jeito. Pronto, eu sou assim, pronto, acabou. Eu acho que tem que ser assim, querido. Não é eu acho. Se você está lidando com uma situação que não está dando certo, você já parou para pensar que pode ser a maneira que eu estou agindo em uma circunstância que está dando tudo errado sempre? Já parou para pensar que, às vezes, o modo de você encarar a vida está errado? E esse modo vai te levar sempre para o fracasso, mas aí a gente continua assim. Não, tem que ser assim, porque eu penso assim, porque eu acho que tem que ser assim. Ou seja, eu vejo Lia caindo nessas armadilhas. Eu vejo Lia caindo nessas artimanhas, e ano após ano ela estava dentro de uma prisão emocional, ano após ano ela estava dentro de uma prisão sentimental, e ela queria que o marido amasse ela e pronto, acabou, como amasse Raquel. Irmãos, isso era impossível. Era impossível Lia ter o amor como o amor de Raquel, porque, na verdade, tudo começou com Raquel. Lia vem de bandeja nisso. Lia vem de presente. E, amém. E Jacó, em nenhum momento, priva Lia de uma convivência familiar. Você nunca vai ver Jacó
excluindo Lia do seu ciclo de relacionamento ou dando mais preferência para Raquel. A Bíblia nunca conta e menciona isso, que Raquel era mais favorecida do que Lia. Pelo contrário, você vai ver que ele mantinha um padrão justo dentro dos relacionamentos, ou seja, tinha a escala da semana com quem que ia ficar com quem, né? Tinha um negócio muito bem organizado, né? Ou seja, hoje é o dia de Lia, hoje é o dia de Raquel, hoje é o dia de Bila, hoje é o dia de fulano, esse é o dia... Ou seja, o negócio assim era top das galáxias, né? E havia um padrão de excelência, aqui, um padrão prime de organização, brincadeira à parte, mas a gente vai ver que ele nunca privou Lia de um relacionamento conjugal. Que ele poderia muito bem falar, beleza, agora você fica aqui e eu vou viver a vida com a minha esposa, que eu escolhi. Agora você fica aqui, de vez em quando eu posso até comparecer aí, mas eu não tenho nada com você. Né? É uma questão do teu pai com a tua família. Eu casei com Raquel. Mas não. Ele continua e ele serve essa família como tinha que servir. Mas ela passou a vida inteira sofrendo, buscando algo que ela não teria. E pronto. Eu começo a dizer, queridos, crises ministeriais. Quantas vezes eu vejo pastores e líderes com crises ministeriais porque não tem um chamado igual fulano de tal? Não, você não foi chamado para isso. Ah, porque eu não tenho família igual fulano de tal, porque eu não tenho as finanças igual fulano de tal, porque eu não tenho aparência igual fulano de tal. Não, para dessas noias, muda a tua maneira de pensar, ou seja, aquilo que Deus fez para você, aquilo que Deus fez para o outro é para o outro. Mas não, Lia queria o que a irmã dela tinha. Esse é o problema de quando nós entramos dentro do sistema de Atenas, o sistema de prisões através dos pensamentos, do conhecimento. E isso não há uma mudança. Que o Senhor possa mudar a tua maneira de pensar, que o Senhor possa realmente mudar a tua maneira de enxergar a vida da ótica dele e não da tua ótica. Eu sempre brinco, né, que as pessoas falam assim, ah, esse ano vai ser diferente. Não, esse ano não vai ser diferente se você não fizer coisas diferentes. Se você manter todos os seus comportamentos iguais, esse ano vai ser igual a todos os outros que você viveu. Se eu planto uma semente, eu vou colher dessa semente. Não adianta eu querer plantar abacaxi e falar que esse ano eu vou colher melancia. É impossível. Então, se você está vivendo do mesmo modo, pensando do mesmo modo, agindo do mesmo modo, você pode ter certeza que esse ano vai ser igual ao ano passado, o retrasado, o outro passado, e nada vai ser diferente. Você tem que mudar aqui. Então, quando nós falamos de Zebulon, nós falamos também de um sistema de pensamento travado, de um sistema de pensamento não aberto para receber aquilo que Deus tem para nós. Há coisas diferentes esse ano. E se há vitórias diferentes, se há conquistas diferentes também, há uma maneira de pensar diferente. Se esse ano é um ano novo na sua vida, então não faça o que você vem fazendo nos antigos, porque se é algo novo, você nunca viveu. É um caminho novo. Eu sempre lembro, quando eu falo disso, da mentalidade, da palavra de Moisés para com o povo, perdão, para Josué para com o povo. 40 anos eles ficaram rodando naquela estrada do deserto, mas quando Josué ele recebe a incumbência de atravessar agora o Mar Jordão e entrar para a Terra da Promessa, ele usa uma palavra e diz assim, sigam os sacerdotes, porque o caminho é novo. Siga a glória de Deus, porque o caminho é novo. Siga a arca, os sacerdotes, porque eles carregavam a arca, ou seja, siga a presença de Deus, porque o caminho que vocês estão andando agora não é conhecido, não é comum, vocês nunca foram, vocês nunca entraram nesses caminhos. Então, não tente repetir os caminhos antigos. Olhem para a arca, olhem para a presença de Deus, porque o caminho é novo. Então, esse é o tempo onde o Senhor vai renovar a tua mente, renovar o teu modo de entender a vida, renovar. O Senhor precisa renovar a tua maneira de pensar. Quando olhamos para essa expressão, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo
não vos conformeis com a cultura dominante desse século, mas transformado pela mentalidade, essa nova mentalidade que está em Cristo Jesus. E quando você tiver essa nova mentalidade, você vai desfrutar do que é bom, perfeito e agradável, que vem da parte de Deus. Mas você só pode experimentar das coisas de Deus se você mudar a sua maneira de pensar. Quando olhamos para esse texto de Romanos, capítulo 12, 1 e 2, Romanos 12, 1 e 2, a gente vai ver ele falar da nova vida de um cristão. Ele diz assim: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas sabe o que é interessante? Que no versículo 3 ele começa a dizer sobre os devidos usos dos dons espirituais. Amém? Os devidos uso dos dons espirituais. Ele continua dizendo no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha o que ele está dizendo. Olha, para de olhar para você e pensar além do que é te dado pensar. E o que nós estamos vendo de Lia aqui, que ela pensava a respeito dela, além do que ela podia, porque ela queria sobressair a Raquel. E não era para ela isso. Isso poderia, com o tempo, o amor de Jacó equivaler ao amor de Raquel? Amém, eu creio que pode, a convivência, né? A Bíblia diz que ela tinha um olhar doce, meigo, então isso poderia ser atraído, ou seja, ela poderia conquistar o carinho desse homem, e lá na frente, mas nesse exato momento não tinha isso. E ela pensava além do que deveria para aquele momento. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, muda a tua maneira de pensar. E sabe por que você tem que mudar? Porque você tem que parar de pensar além do que se deve. Em outras palavras, abaixa um pouquinho, como diz, murcha um pouquinho a bola. Para de pensar além do que se deve. Pare de se achar o super, hiper, mega, ultra power blaster top das galáxias. Pense só o que deve de você. Pense só o que é necessário da tua vida. E aí ele continua no versículo 4, porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Por que o apóstolo Paulo está pensando e falando sobre essas coisas? Porque simplesmente havia uns camaradas e camaradas, né, que pensavam que eles eram o corpo e não membro do corpo. Eles pensavam que eles eram os crentes top das galáxias. Quantas vezes eu já ouvi isso? E não foi uma, nem duas e nem três. É assim, quantos dons você tem? Não, porque eu já tenho os 9 dons. Uau! O irmão corpo inteiro, né? O irmão supra, ultra, mega blaster. Não, é porque para chegar no meu nível aqui, você tem que andar pelo menos uns 5, 6 dons. Ou seja, irmãos, as pessoas acabam pensando muito mais do que necessita a respeito de si mesmo. E Paulo teve que dar uma escola ou seja, uma aula acerca de unidade do corpo. Quando a gente vê Paulo falando isso, ele está dando uma aula acerca de unidade do corpo. E dizendo, olha, cada um é uma parte integrante, então pare de pensar além do que se deve. O que nós estamos dizendo é que esse mês é um mês a respeito do orgulho dos pensamentos, o orgulho do conhecimento, o orgulho do entendimento. E o apóstolo está dizendo, para um pouquinho e não pense além do que se deve de você. Para desse negócio que eu consegui encontrar a fórmula mágica, a unção mágica, o modo mágico. Quantas vezes eu vejo isso? Não, olha, irmão, o negócio é o seguinte, eu encontrei a visão. O Senhor me falou uma visão aqui de ministério.
Você tem que ver, eu vou conquistar o mundo, é diferente de tudo, o que eu faço é diferente, ninguém ainda faz. Ou necessidade de ser único que o ser humano tem, necessidade de ser visto mais do que os outros. Irmãos, isso é Atenas, é o orgulho do conhecimento. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Eu vou dizer, pastores, a tua igreja nunca vai ser diferente das outras. Por mais legal, eu falo isso para os nossos irmãos, membros, até mesmo da igreja, Brado dos Leões, que é o meu ministério, falo, olha, nós somos uma igreja comum como todas as outras, que tem problema como todas as outras, que passa por dificuldade como todas as outras. E nós temos uma família que é igual a todas as famílias, ou seja, família é tudo igual. Bem, a família vai passar sempre pelos mesmos problemas. Uma coisa que a gente pode criar um certo nível de maturidade de enfrentar problemas, mas os problemas serão os mesmos. A gente pode sim descontaminar o altar, tentar o máximo possível tirar as conexões demoníacas de dentro da igreja, dos sistemas religiosos, amém. Mas, querido, igreja é a igreja que vai ter seus problemas de relacionamento, vai ter seus problemas de convivência, e nós vamos ter que ter maturidade de conviver e fazer. Nenhuma igreja vai ser ultra, mega, super power, top, blaster, que vai conquistar o mundo. Nenhuma visão, nenhum chamado vai fazer isso, porque o Senhor trabalha com o corpo e não com um indivíduo só. É sempre um corpo. Então, o que nós temos que entender é que esse mês há um nível de ataque nas emoções e nos pensamentos, fazendo com que pensemos além do que necessitamos e devemos de nós mesmos. Antes do apóstolo Paulo falar dos dons espirituais, antes do apóstolo Paulo falar a respeito dos atributos espirituais dos dons, ele vai falar da troca de mentalidade e como usar esses dons. Assim, nós vamos ver dentro da característica dessa, como que eu posso dizer, dessa desenvoltura da fé. Não queira, essa é uma orientação, não queira aquilo que ainda não foi liberado para você. Não queira, querido, senão isso vai trazer uma destruição em vez de edificação. Amém? Abra a tua Bíblia. Em Gênesis 49, versículo 13. Ele diz assim, Zebulon habitará nas praias dos mares e servirá de porto de navios. E os seus limites se estenderá até Sidom. Veja que a bênção liberada para Zebulon, né? A gente vai ver a questão da expansão, a gente vai ver a questão da conquista, do empreendedorismo, do comércio, das riquezas, mas sabe o que eu acho legal? Que já a primeira bênção é Gênesis 49, 13. A primeira bênção liberada sobre ele fala do seguinte, olha, você tem um limite. Você tem um limite. Ele fala que ele receberia, mas ele deixa bem claro que Zebulon, ele tem um limite e vai até Sidom. O limite de Zebulon é até Sidom. O limite dele, a palavra Sidom significa caça. Ele tem um limite, há como diz, ele é limitado até a caça. A palavra aqui também é fazer provisão ou perseguir obstinadamente. É como que o Senhor está dizendo, você vai ser um cara que vai receber muitas coisas, mas o teu limite, ou seja, você termina quando o teu coração começa a ser obstinado. Para. Cuidado com a obstinação. Porque quando nós estamos falando de ser um porto, nós estamos dizendo que coisas virão até nós. E aí eu vou dizer sobre a sabedoria, porque é um confronto contra Atenas, as filosofias.
É como que o Senhor dissesse, olha, cuidado com a obstinação, receba. Você vai receber muitas coisas, mas cuidado para o teu coração não se tornar obstinado. Esse vai ser um limite. Cuidado para o teu coração não ser totalmente esfomeado e querer mais. Eu vou colocar aqui agora, voltando para Lia. Lia já tinha 6 filhos. Lia tinha já um marido. Lia tinha tudo, mas ela se tornou obstinada. Não, eu quero o amor do meu marido. Eu quero, na verdade, o coração dele que está com a minha irmã, mas eu quero isso para mim. Essa caça obstinada de um amor que não era dela, essa caça obstinada de uma coisa que não foi feita para ela, essa caça obstinada, ou seja, o Senhor está dizendo, você receberá muitas coisas, porém, coloque um limite. O limite chega ao ponto de você não se tornar obstinado e obcecado por alguma coisa. Para que aquilo que o Senhor esteja derramando se torne saudável e não se torne uma obsessão. Cuidado com as obsessões, porque toda obsessão se torna uma doença. Que o Senhor te livre de todas as obsessões, a obsessão do conhecimento, a obsessão da honra, a obsessão do crescimento, a obsessão da valorização. Esse tipo de obsessão pode terminar com os teus limites. Ou seja, o que é um limite, querido? Limite não é aquilo que nos limita, limite é aquilo que nos protege. Quando nós olhamos, por exemplo, para a lei do Senhor, a lei do Senhor é um limite. A lei do Senhor é aquilo que nos limita. Limita do que? É aquilo que nos protege. Até aqui eu estou seguro. Passamos daqui já não é seguro. Se eu atravessei essa cerca, já não é seguro. Aqui é seguro. O Senhor está dizendo, olha, os seus limites é até Sidom, é até a caça obcecada. Então, segura aí. Não ultrapasse isso. Não ultrapasse os teus limites. Em nome de Jesus, eu declaro isso, querido, não ultrapasse os teus limites. Não ultrapasse os teus limites na esfera ministerial, na esfera de pensamento, na esfera emocional. Mantenha os limites que são os padrões da palavra de Deus, porque senão você vai se tornar corrupto, senão você vai se tornar debaixo dos fundamentos de Atena, onde você vai querer fazer de tudo para conquistar os teus objetivos, e não importa em quem você vai, ou quem você vai atropelar, ou quem você vai destruir. O negócio é que você quer manter os teus padrões de pensamentos, que o Senhor possa trazer os limites dele. Você será como um porto, você receberá muitas coisas, você receberá muito conhecimento, muita revelação virá, muita recurso pode vir, mas sempre terá um limite. Bote um limite nisso, não deixe que o teu coração se torne obsessivo e obcecado a receber alguma coisa. Amém? Que o Senhor possa manter seguro o teu coração. Cuidado com a falta de limite. Salomão fala exatamente isso no livro de Provérbios. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, eu comecei a trabalhar. E aí, meu irmão, eu não tive limite. Eu me entreguei ao trabalho. Trabalhava de sol a sol, de sol a sol. E aí, quando eu vi, eu percebi que isso é vaidade. Mas eu falei, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou me entregar ao conhecimento. E eu me aprofundei, mergulhei no conhecimento e eu não vivia mais. E eu percebi que isso é correr atrás do vento. Sim, na verdade, Eclesiastes. E aí depois, ele disse, fala o seguinte, eu vou me entregar aos amores. E ele viveu todos os amores. Eu creio que foi a partir dele que veio aquela música, né, daquele pagode, que ele teve mulheres de todos os jeitos, de todas as cores, de todos os amores, né? Ou seja, o cara se inspirou em Salomão e ele começou a ter mulher de todo jeito e viveu todo tipo. Ele disse, cara, isso é vaidade, é correr atrás do vento. Sabe que Salomão, ele entendeu que todo extrapolar de limites vai te trazer prejuízo. Sempre mantenha limites.
Em tudo, mantenha limites. E que o Senhor possa curar todo espírito de orfandade que muitas vezes entra, de rejeição, porque Lia estava disputando uma coisa que nunca seria dela. Para de buscar coisas. Bote um limite. Pare de buscar certas coisas que não vai ser para você, não é teu, o Senhor não te deu. Não te deu. E isso não é mal, isso é preservar, porque o Senhor te deu outra coisa. Como diz, não tente ser uma cópia, não tente ser um cover, seja original. E busque aquilo que o Senhor te deu, amém? Que o Senhor possa te manter saciado. Porque as sofias e as filosofias é a insaciedade do ser humano em tentar buscar aquilo que não foi lhe dado a saber, porque aquilo que é revelado é do homem e aquilo que é oculto é de Deus. Então, essa busca insaciada por conhecimento, essa busca insaciada por sabedoria, às vezes nos leva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e não da árvore da vida, porque a árvore da vida nos sacia. Você já parou para pensar que Salomão diz que a sanguessuga tem 2 filhos? O dia que a sanguessuga pariu seus filhos gêmeos, ela olhou para a cara de um e falou, rapaz, aqui está com a cara de dar. E olhou para o outro e falou, essa é a cara gêmea, né? Então é dá. Ela nunca se sacia. Ela sempre quer mais. Que essa frequência da sanguessuga saia de você. Que esse seja um tempo onde você pare de buscar com insaciedade. A gente sabe que a gente tem que buscar a presença de Deus. A gente nunca pode se satisfazer, ou seja, nunca pode nos não é satisfazer, a gente nunca pode parar. Mas não é isso que eu estou dizendo. Salomão sabe o que ele estava dizendo, ele estava dizendo, olha, essa busca por sabedoria, por conhecimento, isso pode ser, na verdade, uma busca da sanguessuga e não de um espírito sedento. Cuidado para não comer de uma árvore que não é o da vida, buscando aquilo que não é para você. O que ele quiser te revelar, ele vai revelar, só esteja pronto para receber. Mude a tua maneira de pensar. Estabeleça padrões de Deus e que os limites da palavra estejam sobre a tua vida. Amém? Que o Senhor te dê sempre a graça e uma unção de renovo, mas que você sempre seja saciado nele. Amém? Que o Senhor te abençoe, te proteja, te estabeleça, te satisfaça, que você seja sempre pleno, alegre e contente por aquilo que ele te deu. Eu declaro que você receberá muito, porém tudo que você receba seja satisfeito. Quebre todos os padrões de insatisfação. Quebre todos os padrões de abismo que sempre come e não se farta. Quebre sobre você todos os padrões de sepultura que sempre come e nunca satisfaz. Esse é o padrão da sanguessuga. Sempre está insatisfeito. Esse era o abismo que lhe estava, sempre insatisfeita. Sempre insatisfeita, buscando algo que ela nunca teria. Ela não buscava o amor do marido. Ela queria ser como Raquel. E ela nunca ia conseguir. Que o Senhor tire todo método de comparação e atire em você a tua identidade, aquele que você é e que você foi criado para ser. Você tem um valor, você tem uma unção, você tem um chamado. E nunca pense além do que se deve. E que você possa continuar sendo sempre colocado diante do corpo do Senhor, fazendo e executando a sua missão, e satisfeito de coração. Amém? Que o Eterno te abençoe ricamente em nome de Jesus.